hoje nós estamos finalizando a nossa série das 4 ações para ativar a abundância. Estivemos aí durante os 3 últimos domingos falando a respeito da roda da abundância. Coloca aí, por favor, nos telões a roda da abundância. Nós estamos numa série de ativação e transferência de riquezas. Acreditamos que o Senhor quer nos prosperar. Olha para a pessoa do seu lado e profetiza para ela. Diga para ela: você será próspero, assim como a sua alma é próspera. Deus quer te prosperar. Deus quer nos prosperar. Além disso, Deus quer nos fazer transbordar. Deus quer que sejamos pessoas abundantes aqui nessa terra. A vida que Ele tem para nós é uma vida e vida em abundância. E nós aprendemos que a pobreza, ela está muito relacionado a você ser uma pessoa improdutiva. A pobreza não está relacionada à quantidade de recursos que você tem, mas a falta de produtividade. A pobreza está diretamente relacionada a uma mentalidade. E a riqueza, a prosperidade da parte do Senhor está relacionada ao crescimento. A riqueza por si só é o quanto você acumula para você mesmo, mas a prosperidade é o quanto você distribui. E Deus te chamou para não apenas você receber as bênçãos da parte dele, mas Deus te chamou para você ser uma bênção para as outras pessoas. Olha para essa pessoa e diga para ela: eu sou uma bênção na sua vida. Você é uma bênção para o seu cônjuge. Você é uma bênção para a sua família, para os seus filhos. Você é uma bênção no seu local de trabalho. Você é uma bênção para os seus irmãos aqui na igreja. Você é uma bênção. Então não é tanto quanto você acumula de riquezas, mas o quanto você distribui. E aprendemos que a prosperidade, ela é integral, ela envolve todas as áreas da nossa vida. E a riqueza, ela é material. A prosperidade, ela acontece primeiro no nosso coração. E aprendemos que a prosperidade, ela vem com um propósito. E esse propósito é a transformação social. E nessa roda, nós falamos a respeito do primeiro quadrante, que é declarar. O segundo quadrante é você pedir ou você solicitar. O terceiro quadrante que nós falamos na ministração anterior é você agir, é você arriscar, você empreender, você colocar energia no cumprimento de todos os planos de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos finalizar esse quadrante sobre gratidão, ou sobre você ser agradecido. Então hoje nós vamos falar sobre esse verbo que é agradecer, ou essa atitude que é a gratidão. Diga comigo: declarar. Diga comigo: pedir. Diga comigo: agir. Diga comigo: ser agradecido ou agradecer. E aí, se você não nos acompanhou nessa série, você pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube, Action Church Oficial. Lá nós temos todas essas ministrações disponíveis para você. Nós aprendemos que tudo que nós vivemos aqui no natural é reflexo do mundo espiritual. E se nós queremos mudar a nossa realidade visível, nós precisamos primeiro mudar a realidade invisível. E esse quadrante, que é o quadrante da gratidão, o quadrante de você ser agradecido, ele implica necessariamente num resultado e também num recomeço. Diga comigo: a gratidão,
é um resultado, a gratidão é um recomeço. Nesse quadrante, nós precisamos agradecer por aquilo que nós já temos para obter aquilo que nós desejamos ter. Então, se você quer obter os objetivos que você mencionou nessa série, se você quer obter o propósito de Deus na sua vida, a manifestação desse propósito de Deus na sua vida, você primeiro precisa disponibilizar ou dispor de um coração grato. Independente do resultado que você tenha hoje, você precisa exercer a gratidão, porque a gratidão é o que vai retroalimentar, é o que vai fazer a roda da abundância girar nas nossas vidas. A gratidão, ela proporciona essa realimentação necessária para exercermos a abundância, a vida abundante, aqui na terra. John Maxwell, um mentor de líderes, ele diz que aquilo que nós apreciamos, aprecia, e aquilo que nós depreciamos, deprecia. Aquilo que nós agradecemos, aquilo que nós damos valor, aquilo que consideramos, aumenta em consideração, aumenta em valor. Mas aquilo que nós descartamos também é descartado nas nossas vidas. Então não use a sua energia para reclamar. Use a sua energia para desenvolver a gratidão. Algo que eu sempre falo com a minha filha, ela tem 4 anos e ela está numa fase muito linda de descobertas, mas também de falar muitas coisas, e às vezes ela ainda não entende pelo seu estado emocional muitas das coisas que estão acontecendo na vida dela, e às vezes ela reclama porque não achou a bonequinha ou porque não encontrou o sapatinho da boneca, e eu falo com ela: Sharon, quem reclama perde, quem agradece ganha. Diga comigo: quem reclama perde, quem agradece. Quanto mais você é agradecido, mais você atrairá as coisas de Deus para a sua vida. E não apenas aquilo que Deus tem para você, mas também aquilo que a terra pode produzir para você. Então não use a sua energia para reclamar daquilo que você está vivendo, ou reclamar da sua realidade. Use a sua energia para agradecer, e você vai ver como as coisas serão atraídas sobre a sua vida. A gratidão, ela abre e ela encerra processos na nossa vida. Há 2 tipos de provação. A provação que acontece naquelas pessoas que estão atravessando por períodos difíceis, ou por dias de dor, dias de aflição, dias de angústia. Então aquela pessoa fala: eu estou passando por uma provação. Mas também a provação acontece, e é uma provação mais difícil, quando você se encontra nos melhores dias da sua vida. Porque aí onde Deus quer ver o seu coração sensível e o seu coração grato por aquilo que Ele já te deu. Eu quero dizer que você está caminhando para os seus melhores dias. Por isso você está aqui hoje, porque Deus quer provar o seu coração, não só nos dias ruins. Deus quer provar o seu coração também nos dias bons. E a gratidão, ela é uma expressão de louvor. Cada vez que você agradece, você abre dimensões, você abre portas para a manifestação da presença de Deus na sua vida. E aí nós vamos agora no Salmo capítulo 100. Salmo capítulo 100. Você já deve conhecer esses salmos de memória, mas nós vamos ler novamente. Salmo capítulo 100. Pode colocar nos telões? Quando eu contar até 3, você vai ler todo esse salmo comigo. Amém? Salmo capítulo 100. 1, 2, 3. Celebrai
Ok, podem se sentar. Você leu o Salmo capítulo 100 e agora eu quero que você feche os seus olhos, porque eu vou ler esse mesmo Salmo na versão Passion, que é uma versão poética. Então feche os seus olhos aí e preste atenção naquilo que eu vou ler agora. O Salmo 100 diz assim: levantem um grande grito de alegria ao Senhor. Continuem fazendo isso em todos os lugares. Adorem ao Senhor com alegria. Cantem em seu caminho, em sua presença, com júbilo. E percebam o que isso realmente significa. Porque temos o privilégio de adorar ao Senhor, o nosso Deus. Pois Ele é o nosso Criador e nós pertencemos a Ele. Somos o povo do seu deleite, e você pode passar por seus portões abertos com a permissão do louvor. Vá direto à sua presença com ações de graças. Leve a sua oferta de agradecimento a Ele e abençoe carinhosamente em seu belo nome, pois o Senhor é sempre bom e pronto para recebê-lo. Ele é tão amoroso que vai surpreendê-lo, tão amável que vai elevá-lo. É famoso por sua fidelidade para com todos, os quais sabem que nosso Deus é de confiança. Podem abrir os seus olhos? Nesse salmo, o salmista diz algo. Ele fala: você pode passar pelos portões abertos. Não é que os portões estão fechados. Os portões das dimensões celestiais estão abertas para nós. Mas aqui há um protocolo. Como que nós acessamos esses portões abertos? Como que nós atravessamos para as dimensões celestiais? Diz: com a permissão do louvor. E se nós queremos ir direto à presença do Senhor, o salmista diz: vá direto à sua presença com ações de graça. Nós já sabemos, e a neurociência fala, que a celebração, ela é um impacto emocional, porque nós, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, gostamos de celebrar nas nossas reuniões coletivas, porque isso produz um impacto emocional. E há duas formas do seu cérebro aprender: ou ele aprende por repetição, ou ele aprende por um impacto emocional. E a celebração, ela abre o seu cérebro, ela produz novas trilhas neurais para você receber novos pensamentos, que são os pensamentos de Deus ao seu respeito. Então a celebração, ela gera um impacto emocional, mas a celebração também é a gratidão em ação. Quando você celebra, você está expressando uma atitude de gratidão. Você está tendo ações de graças. Você não está apenas falando com a sua boca, mas todo o seu ser está agradecendo ao Pai. E quando você celebra e tem essa atitude de gratidão, isso te deixa mais energizado. Porque eu falei com você antes de nós entrarmos na palavra, para nós liberarmos aleluia, movimentando as nossas mãos. Você percebeu que algo mudou no seu corpo? Você se sentiu mais energizado? Porque é diferente de você falar aleluia, 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 aleluia. É puro informação. Você está usando apenas uma parte do seu corpo. Quando você diz aleluia, todo o seu corpo começa a se movimentar. O seu corpo começa a se mover em celebração. E isso te deixa mais energizado. E aí eu quero te dar uma chave. Aquilo que você celebra na sua vida, volta. Aquilo que você despreza
pesa na sua vida vai embora. Então, quanto mais você celebra a presença de Deus, mais você atrairá a presença de Deus sobre você. Então, a celebração, ela é uma gratidão em ação. E a gratidão, ela é uma disciplina. Diga comigo, a gratidão é disciplina. Muitas pessoas pedem oração para ter um coração grato. Muitas pessoas pedem oração para que elas recebam uma dimensão de gratidão. Deixa eu te falar algo. A gratidão, ela não se recebe por oração ou por impartição. A gratidão, ela é desenvolvida pelo seu nível de maturidade. Quanto maior a maturidade, maior será o seu nível de gratidão. A maturidade, o desenvolvimento de uma pessoa não vem por quanto você ora por ela. Quando você vai orar por cura sobre uma pessoa e essa pessoa, ela é curada, não significa que ela é agradecida. Porque ela pode ser curada, mas ela não pode agradecer pela cura que ela recebeu. Ela só será agradecida quando ela desenvolver uma maturidade. Então a maturidade, ela não vem por impartição, não vem por quanto eu oro por você. A maturidade, ela vem por um desenvolvimento e por uma escolha, por uma decisão. Diga comigo, maturidade é decisão. Então a gratidão, que é uma disciplina, não vem por quanto você recebe de oração. A gratidão, ela vem por escolhas corretas. A gratidão vem por você decidir de forma correta. A gratidão vem por você exercer essa disciplina. Deixa eu te falar algo. No livro de Neemias, Neemias foi um reformador do seu tempo. Ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Esdras reconstruiu o templo de Jerusalém, mas Neemias reconstruiu os muros. E em Neemias capítulo 12, capítulo 11, capítulo 12, diz que quando os muros estavam prontos, Neemias começou a separar as equipes. E quando ele separou as equipes necessárias de sacerdotes, de levitas, ele deu um comando. Diga comigo, um comando. Ele disse para os levitas e para os sacerdotes que eles deveriam agradecer todo o tempo e em todos os seus turnos. Então a função dos sacerdotes e a função dos levitas era eles liberarem gratidão, era eles agradecerem a Deus. Então se você chegava perto de um sacerdote ou perto de um levita, se você chegava perto do russo, por exemplo, que estava ali edificando os muros, e você perguntava ao russo: russo, como você está? Ele iria responder: eu sou grato a Deus, eu agradeço a Deus. Se ele chegava para um sacerdote e esse sacerdote estava ali posicionado no seu turno e perguntasse para ele: o que você está fazendo? Ele estaria dizendo: eu agradeço a Deus, eu dou graças a Deus, eu sou grato a Deus, eu agradeço a Deus. E parece que isso é até algo meio forçado ou meio ritualístico, mas deixa eu te dizer que esse é o segredo na sua rotina. Quando você estabelece o hábito da gratidão, você vai ultrapassar qualquer limitação emocional na sua vida. O que Neemias estava querendo fazer com os sacerdotes e os levitas, estava querendo colocar uma nova rotina, um novo hábito, para que eles pudessem dispor de um coração agradecido em tempos bons e em tempos ruins. A gratidão é uma disciplina. Você não sente para ser grato, você é grato, e porque você é grato, você começa a alinhar os seus sentimentos.
Então a gratidão, ela é uma escolha. A gratidão, ela é uma decisão. Ou você é grato, ou você é agradecido, ou você reclama, ou você murmura. E deixa eu te falar algo: cada vez que você reclama, você mina a sua fé. Cada vez que você reclama, você rouba a sua fé. 1 Coríntios 10:10 diz que o povo de Israel, porque eles murmuraram no deserto, eles foram destruídos pelo anjo destruidor. Eles foram perecidos, eles pereceram, eles morreram no deserto por causa do anjo destruidor. Cada vez que você reclama, cada vez que você murmura, vem destruição sobre a sua vida. E depois você não sabe o porquê está acontecendo coisas terríveis na sua vida. A pergunta é: pelo que você tem agradecido a Deus? Pelo que você tem desenvolvido gratidão? Porque quando você reclama, você empodera, você dá poder àquilo que é inferior, e isso rouba a sua fé. Quando nós reclamamos, nós estamos direcionando nosso foco para o problema ou para o desafio e não para Deus. Então, quando você reclama, você está dizendo que o seu desafio, as circunstâncias que você está enfrentando, a dor que você está atravessando, a dificuldade que você está vivendo, ela é maior do que o seu Deus. Por isso que quem reclama perde, e quem agradece ganha. Porque se você reclama, você destrói tudo aquilo que está ao seu redor. Mas quanto mais você é desperto na bondade de Deus, impossível será você reclamar. Porque você vai começar a manifestar a natureza da bondade de Deus na sua vida. Eu quero profetizar que hoje você vai acessar a dimensão da bondade de Deus. E ao invés de você reclamar, você vai começar a louvar, você vai começar a celebrar, você vai começar a agradecer por tudo que você está vivendo, por tudo que Deus é na sua vida. E ser grato não apenas nas estações ruins, mas ser grato também com as coisas boas que estão acontecendo na sua vida. Salmo 107, no versículo 1 diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre. A bondade do Senhor, ela é eterna. A nossa gratidão deve ser proporcional ao nível de revelação que nós temos da bondade do Senhor. Então, quando você agradece, você está manifestando a bondade do Senhor. Quando você agradece, você está reconhecendo a bondade de Deus. A gratidão demonstra o coração de uma pessoa que reconhece a bondade de Deus. E deixa eu te dizer algo: quando você reconhece a bondade de Deus, essa bondade, ela se manifesta numa dimensão maior sobre a sua vida. Então a gratidão, ela sempre nos dimensiona para recebermos o mais de Deus. E a ingratidão, ela nos impede de recebermos da parte do Senhor. Quando você é ingrato, você recebe as coisas pela metade. Quando você é ingrato, você começa a ver as portas de oportunidade. E quando estava tudo para fechar, tudo certo, por causa da sua língua murmuradora, por causa da sua língua que reclama o tempo inteiro, você apenas tem o contato, você perde o negócio, você fica pela metade. E aí você pergunta: puxa, por que não fechou isso? Porque você não foi agradecido. Quando você agradece, você recebe
recebe mais da parte de Deus. A gratidão, ela é a semente do acréscimo. A gratidão faz você viver o acréscimo da parte de Deus. Por isso que todas as pessoas que são bem-sucedidas hoje, elas são pessoas bem agradecidas. E você já sabe, segundo a neurociência, a gratidão, ela libera antidepressivos naturais. Ela ativa antidepressivos naturais, que é o que nós chamamos da dose da felicidade. A dopamina, a ocitocina, a serotonina, a endorfina, e tudo isso vai sendo liberado sobre o nosso corpo, e isso gera uma atmosfera de bem-estar. Percebe algo? As pessoas que reclamam são pessoas carrancudas. E são pessoas que estão enfermas o tempo inteiro. É aquela pessoa que está doente o tempo inteiro. Por quê? Porque ela vive reclamando. E isso libera substâncias tóxicas sobre o seu corpo. Mas a pessoa que desenvolve a disciplina da gratidão é uma pessoa saudável. É uma pessoa alegre. É uma pessoa que está satisfeita. É uma pessoa que tem bem-estar. E isso se manifesta através das suas palavras e através das suas ações. Então, a gratidão, ela te leva a alcançar realização e plenitude na sua vida. A gratidão, dentro dos termos bíblicos, libera a salvação do Senhor. A gratidão abre o caminho para você acessar o seu futuro. E você sabe que o futuro que Deus tem para você é um futuro de paz e não de mal. Quantos querem acessar esse futuro? O salmista diz: você quer ir direto para a presença de Deus? Então entre com ações de graças. Você não precisa passar por dimensões ou por portarias. Quando você é agradecido, você já se conecta com o coração de Deus. E Deus abre dimensões e começa a liberar o futuro de paz que Ele tem para você. Então a gratidão não é um sentimento. A gratidão é uma atitude. A gratidão, ela é um comportamento. E todo comportamento vem por causa das suas ações. E as suas ações vêm por causa das suas decisões. Então a gratidão é uma decisão. Diga comigo, a gratidão é uma decisão. Você escolhe, ou você é grato, ou você é um murmurador. Qual você escolhe nessa manhã? Diga, eu escolho ser grato. Diga mais uma vez, eu escolho ser grato. Cada vez que nós agradecemos, nós ativamos a roda da abundância. Vai aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. No versículo 16, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele nos dá 3 afirmações. Ele nos dá algumas declarações importantes. Vai aí no versículo 16. Diz assim: regozijai-vos sempre. Outra versão diz: alegre-se sempre. Versículo 17: orai sem cessar. Versículo 18: em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O apóstolo Paulo estava falando para a igreja e ele diz 3 declarações para nós vivermos a vontade de Deus. Quantos querem viver a vontade de Deus? Diga eu. Eu também. Quais são essas 3 declarações? Ele diz: alegre-se sempre, ore sem cessar, e em tudo dai graças. Diga comigo, alegre-se sempre, ore sem cessar, em tudo dai graças. E ele diz, porque essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você se alegre sempre. Qual é a vontade de Deus? Que você ore sem cessar. Qual é a vontade de Deus? Que você seja grato em todas as coisas. Quantos querem viver a vontade de Deus?
Alegre-se sempre. Ore sem cessar e em tudo dai graças. Veja que tudo isso são disciplinas. Tudo isso são escolhas. Tudo isso são decisões. E deixa eu te falar algo. Quando o apóstolo Paulo fala assim, alegre-se sempre. Essa palavra sempre aí no original, sabe o que significa? Sempre. Alegre-se sempre. Então você tem que escolher se alegrar quando? Sempre. As coisas ruins estão acontecendo. Qual é a vontade de Deus? Se alegrar sempre. As dores estão acontecendo e talvez provocando ferida no seu coração. Qual é a vontade de Deus? Alegrar sempre. Você está sofrendo algum tipo de vergonha, humilhação, resistência. Qual é a vontade de Deus? Então você precisa escolher alegrar. Você precisa decidir se alegrar. E aí eu quero te dar 3 chaves. A primeira dela, a chave para a sua saúde emocional é você se alegrar sempre. Quantos querem ter equilíbrio emocional? Hoje em dia falamos muito de gestão emocional. Se você quer ter uma gestão das suas emoções, se você quer trazer um equilíbrio ao seu estado emocional, aqui na palavra já nos mostra uma decisão. Essa decisão é você se alegrar sempre. Quando você decide se alegrar, quando você escolhe se alegrar, o seu estado emocional, ele vai se tornando equilibrado. E deixa eu te falar algo, não é que a alegria que você está vivendo vai te fazer uma pessoa agradecida. É porque você é agradecido que você decide se alegrar. Então não importa o que você estiver sentindo, não importa o que você estiver atravessando, escolha se alegrar. A alegria, ela é uma escolha. Aqui nós vemos 3 afirmações, 3 declarações. Diga comigo, alegre-se sempre, ore sem cessar, em tudo dai graças. O apóstolo Paulo está dizendo, você precisa comandar a sua vida. Você precisa decidir para onde vai o rumo da sua vida. E o apóstolo Paulo fala, comande a sua vida. Eu decido me alegrar sempre. E deixa eu te falar, há vários níveis de alegria. Há desde o nível de contentamento, o nível que passa por gratidão, até o nível de plena realização, ou de plena satisfação, ou de pleno prazer. Deixa eu te dizer algo, não importa se você esteja no nível mais baixo de contentamento, à medida que você decide se alegrar, você vai subindo essa pirâmide até você ter prazer, satisfação, realização e plenitude de alegria. Por isso que o reino de Deus se manifesta com alegria, paz e justiça no Espírito Santo. E a alegria está diretamente relacionada à sua celebração. Então a celebração não vem pelo que você sente. A celebração é uma escolha. Você decide se alegrar. Você decide celebrar. E isso vai fazer com que você acesse dimensões da abundância de Deus para a sua vida. Diga comigo, eu decido me alegrar. Agora dê um sorriso para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, alegre-se. Diga para ela, alegre-se no Senhor. O apóstolo Paulo diz, alegre-se no Senhor. Outra vez digo para vocês, alegre-se. Agora olha para outra pessoa e diga para ela, alegre-se. Coloque aí nos comentários, alegre-se. Decida se alegrar. Escolha se alegrar. Mude essa cara de limão. Mude essa cara de laranja. Mude essa cara e decida se alegrar.
A chave para a sua saúde emocional é você escolher se alegrar. Mas aqui o apóstolo Paulo fala algo também. Ele diz: alegre-se sempre, ore sem cessar. Diga comigo, sem cessar. Sabe o que significa sem cessar no original? Sempre. Então o apóstolo Paulo diz: olha, você quer viver a vontade de Deus? Se alegre sempre, ore sempre também. O que mostra isso? A sua oração, ela é sem cessar quando você mantém um foco na gratidão. Quando você tem um coração agradecido, quando você exerce a disciplina, a prática da gratidão, você vai manter a sua oração focada ou a sua oração eficaz. Então isso nos dá uma outra chave. Qual é a primeira chave? A chave para a saúde emocional é você decidir se alegrar. Segunda chave, a chave para a sua saúde espiritual é você orar sem cessar. Quando você ora sem cessar, você está desenvolvendo o seu espírito. Agora, o que é orar sem cessar? Não é você ficar o dia inteiro no quarto trancado em oração. Nada contra quem faz isso, mas nós temos muito trabalho. O nosso Deus trabalha, Jesus trabalhou, e nós como igreja precisamos trabalhar para a transformação social também. Mas orar sem cessar implica em você ter uma atitude contínua de oração. É o seu espírito estar em contínua oração. E aí eu quero te dizer algo. Vai aí em 1 Timóteo 4, depois nós vamos voltar. 1 Timóteo 4, no versículo 4 e 5. Diz assim, aqui está falando sobre a nossa sociedade no dia de hoje. Eu vou ler o versículo 1 para você entender o que está acontecendo na nossa sociedade hoje. Diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração ela é santificada. Veja que o apóstolo Paulo, ele nos ensina algo. Ele estava ali com os líderes e com Timóteo, e ele nos dá uma chave muito importante. Ele conecta a oração com a gratidão. E ele diz que quando nós recebemos de Deus, nós devemos ser agradecidos, devemos desenvolver as ações de graças. Mas ele diz, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A gratidão faz com que aquilo que estava para te destruir seja santificado por Deus. Quando você libera um coração agradecido, quando você agradece, aquilo que o diabo te enviou para destruir é santificado. Santificado significa ser separado, e isso que estava para te destruir é santificado e não te destrói. Então a gratidão, ela blinda a sua vida da destruição. Por isso que a murmuração, ela te leva à destruição, e a gratidão, ela traz proteção espiritual. Mas não apenas a gratidão, a oração também. Porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo, aquilo que você recebe de Deus, receba com ações de graças, e pelo poder da palavra e pela
oração, isso é santificado. Tudo aquilo que você recebe em oração e em gratidão é santificado. Tudo aquilo que você recebe em oração e em gratidão é santificado. Então, aquilo que o inimigo estava para destruir na sua vida, quando você tem um coração grato e quando você ora sem cessar, isso é santificado e isso traz proteção sobrenatural sobre a sua vida. Ah, apóstolo, então você está dizendo que eu tenho que agradecer até pelas coisas ruins que aconteceram na minha vida. Deixa eu te falar algo. Você não agradece pelo ruim que aconteceu. Você agradece pela oportunidade que você teve por aprender diante dessa situação ruim. Então não é que para você agradecer pelas coisas ruins, é para você agradecer pela oportunidade de aprendizagem. Porque quando você está atravessando por problemas, você se desenvolve. Quando você é grato, aquilo que foi te enviado para destruir, vem liberado da parte de Deus para te proteger, para fazer você crescer. Então, quando você ora e você agradece, você santifica. Por isso, Filipenses 4, no versículo 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Veja o link entre oração e a gratidão. A gratidão é o que ajuda você a manter o foco na sua oração. Ao invés de você orar por tudo, por todos, atirar por todos os lados, quando você tem um coração agradecido, esse coração agradecido, a sua expressão de gratidão vai focar a sua oração e vai te levar a ter uma oração eficaz. Então você vai ter precisão na sua oração quando você tem gratidão. Se você não é grato, você ora por qualquer coisa, atira por todos os lados e não recebe nada. Mas quando você tem um coração grato, a sua gratidão redireciona o foco da sua oração e faz você ter precisão na sua oração. Diga comigo: eu decido me alegrar. Eu decido orar sem cessar. Volta lá em 1 Tessalonicenses e o apóstolo Paulo dá a terceira chave para nós vivermos a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ele diz: em tudo dai graças. Você não precisa sentir grato para agradecer algo. Ai, que eu não estou me sentindo, não estou sentindo nada. Você não precisa sentir. Você tem que agradecer. É uma escolha, é uma decisão. Em tudo. Sabe o que significa tudo? Tudo. Muito bem, agora vocês já estão entendendo o original das palavras. Tudo é tudo. Não é que você vai agradecer apenas pelas coisas boas. Não é que você vai agradecer apenas quando uma porta se abre. É para você agradecer quando ela se fecha também. É para agradecer quando você está passando por alguma resistência, porque isso está criando músculos espirituais e vai fazer você orar mais. O pastor Braulio me falou hoje, durante esse mês, ele sofreu uma resistência por um milagre que ele vai compartilhar bem em breve com vocês, que ele está batalhando por esse milagre como família. E durante esse mês a resistência ela aumentou consideravelmente, e ele não sabia o motivo, não sabia porquê, mas eu te garanto algo, e ele falou isso comigo hoje. Ele diz, não sei onde está o pastor Braulio. Ah, tá ali. Ele disse para mim: apóstolo, o que eu orei nesse mês, eu orei, e orei mesmo, e me posicionei em oração. Então, quando você está sofrendo alguma resistência, se você tem um coração grato ao Senhor, isso vai fazer você orar mais. Então eu quero te dizer algo.
Se a chave para a sua saúde emocional é você se alegrar sempre, se a chave para a sua saúde espiritual é você orar sempre, a chave para a sua saúde mental é você agradecer sempre. Quantos querem limpar os seus pensamentos de pensamentos negativos ou tóxicos, ou confusão de pensamentos, ou aquele acúmulo de pensamentos, ou de pensamentos acelerados que não te levem a nada? Diga eu. A chave é você agradecer. Quando você exerce a gratidão, quando você agradece a Deus, você começa a purificar a sua mente. Então eu quero te dar uma atividade. Anote aí, se você está fazendo as suas anotações, que eu quero te dar uma atividade para essa semana. Você vai fazer 2 listas. Uma lista é de todas as atividades, todas as circunstâncias, as situações pelo qual você é agradecido. Toda a lista de bênçãos que você tem recebido. O ar que você respira, a saúde, o meio para você se locomover, os recursos financeiros, a sua família, os seus filhos, as promessas se cumprindo da parte de Deus. Então você vai aí listar todas as bênçãos, todas as coisas que você precisa ou que você decide agradecer ao Senhor. Isso vai te ajudar a desenvolver maior gratidão. E na segunda você vai listar todas as suas necessidades, aquilo que você precisa. Qual é a chave aqui? A sua lista de bênçãos sempre tem que ser maior do que a sua lista de necessidades. Porque eu já falei lista de necessidades, o seu cérebro fez assim, ó. Aí eu falei lista de bênçãos. Você fez assim, peraí. Ah, tem essa. Estamos acostumados a focar mais nas nossas necessidades do que naquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Como você vai fazer? Você vai fazer a sua lista das bênçãos, e essa lista das bênçãos, ela sempre tem que ser maior do que a sua lista de necessidades. Sabe por que você vai fazer isso? Quem vai fazer isso, diga eu. Diga, eu me comprometo a fazer a atividade. Vou cobrar na próxima semana. Por que você vai fazer isso? Porque você precisa trazer a sua consciência. Ah, eu faço isso mental. Não. Você não faz isso mental. Eu quero que você escreva. Você pode até digitar, colocar bonitinho lá, colocar um mural, colocar um quadrinho. Mas a sua lista de bênçãos, ela tem que ser maior do que a sua lista de necessidades. Por quê? Porque você precisa ter consciência. Você vai ter consciência das suas necessidades, mas vai aumentar a sua consciência para você exercer a gratidão. Isso vai te direcionar a decidir e a dar graças em todas as coisas. Por quê? Porque os ingratos, eles focam na lista das necessidades. E os ingratos que focam na lista das necessidades, eles são insatisfeitos. Todo ingrato é insatisfeito, nunca se satisfaz. Todo grato, toda pessoa agradecida, ela é uma pessoa fiel. Ela é uma pessoa leal. Ela é uma pessoa realizada. Então, se você foca só na sua lista de necessidades, você vai ficar ingrato. E você sendo ingrato, você nunca vai satisfazer por nada. Vai ser igual um sanguessuga, querendo sugar tudo, porque o seu foco está errado. E se o seu foco está errado, a sua oração vai ser ineficaz. Então, focando na lista das bênçãos, na lista daquilo que Deus te entregou, na lista das promessas que estão sendo cumpridas para a sua vida, você vai ser consciente e vai decidir dar graças em todas as coisas. Então, gratidão, meus lindos irmãos em Cristo Jesus. Gratidão é prática.
Gratidão é decisão. Gratidão é comportamento. Não venha falar, ai apóstolo, eu preciso ser mais grato. Você decide ser mais grato. Não jogue essa responsabilidade para Deus. É o seu coração que precisa desenvolver, praticar a gratidão. Então a gratidão, ela te leva à ação. Você precisa crescer na gratidão. Quais hábitos de gratidão você tem? Você agradece pelos alimentos? Você agradece pelo dia, você agradece pelas oportunidades, você agradece pela saúde, você agradece pelo tempo que você tem disponível com o seu cônjuge, com os seus filhos, você agradece pelos livramentos que acontecem, você agradece a Deus porque você tem disposição para trabalhar, energia para trabalhar, você agradece pelas conexões que estão chegando à sua vida e pelas conexões que também vão embora da sua vida. Você precisa desenvolver hábitos de gratidão. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: cresça na gratidão. E por que você tem que crescer na gratidão? Porque a razão da gratidão é que vai te trazer esperança. Quando você é grato, você manifesta esperança. E o Bill Johnson diz que a esperança, em termos bíblicos, ela é a antecipação alegre daquilo que é bom. O que significa isso? Que a esperança, ela faz você sentir a vitória antes da vitória chegar. A esperança faz você sentir a cura antes da cura chegar. A esperança faz você sentir o milagre antes do milagre chegar. A esperança faz você sentir a salvação antes da salvação chegar. A esperança faz você sentir a realização, a plenitude, a graça, o favor de Deus antes deles se manifestarem na sua vida. E como você sente isso? Através da gratidão. Porque a razão da gratidão te leva a você ter esperança. E a esperança é a antecipação alegre da bondade de Deus. E isso foi o que o Pai fez. Antes de aparecer o problema, o Pai já tinha criado a solução do problema. Antes de você viver o problema que você está vivendo, o desafio que você está enfrentando, Deus já te entregou a solução para isso. Por isso você precisa ser grato. Porque a gratidão vai fazer você ter esperança. E a esperança vai fazer você sentir a solução antes dela chegar. E por que eu estou falando isso? Porque Apocalipse, deixa eu ver o capítulo 13, versículo 8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes que houvesse pecado, Deus já tinha estabelecido a solução. Por isso, você acha que a minha vida não tem solução? O problema que eu estou enfrentando não tem solução. O desafio que veio às minhas mãos não tem solução. Não há solução para mim. Isso é mentira do diabo. E eu quebro essa mentira do diabo na sua mente. Porque quando você é agradecido, é grato a Deus, você desenvolve esperança. E a esperança traz a antecipação alegre daquilo que Deus já te deu como solução. Deus já liberou a solução para todos os seus problemas. E por que eu não vejo essa solução? Porque você não é grato. Quando você decide ser grato, as coisas começam a acontecer. Você decide ser grato, você se alegra. Você se alegra, você se enche de esperança. A esperança te leva a visualizar a solução e a atrair a solução, atrair a vitória. E você já celebra a vitória antes da vitória chegar. E quando você celebra a vitória, você manifesta a vitória. Porque aquilo que você celebra,
atrai, chega, é atraído para a sua vida. Mas aquilo que você rejeita, despreza, vai embora da sua vida. Veja como tudo está conectado. O que mostra isso? Que um coração agradecido provoca rompimento na sua vida. Ai, apóstolo, eu não estou vendo as coisas se romperem. Fecha a boquinha. Se for para murmurar, fecha a boquinha. Faz assim, ó. Fecha a sua boquinha. Se for para murmurar, para reclamar. Porque cada vez que você reclama, o destruidor vem. Mas se você for uma pessoa agradecida e abrir a sua boca com ações de graças, a proteção sobrenatural de Deus virá, o rompimento virá, a alegria virá, a oração eficaz será feita e o milagre acontecerá na sua vida. Quais são as armas para destruirmos a Satanás? No Salmos capítulo 100 que nós vimos. O louvor é uma arma, mas também a ação de graças é uma arma espiritual. E para terminar, eu quero que você vá comigo rapidamente eu tinha vários exemplos, mas eu vou dar um exemplo. Estou discernindo qual dar pela sua cara. Vá comigo. Deixa eu achar o exemplo. 2 Reis 5. Porque você vai ver que há vários exemplos na palavra de Deus a respeito de gratidão. Mas eu quero que você vá nesse hoje. 2 Reis, capítulo 5, no versículo 1. Nós já estamos terminando. Eu já falei isso, várias vezes, mas agora é verdade. 2 Reis 5, no versículo 1. Esse capítulo conta a história de um general, um herói, um chefe do exército do rei da Síria. Era um grande general e o nome dele é Naamã. Naamã significa aquele que é amável, amabilidade. Uma das manifestações de gratidão é a amabilidade. Vai rapidamente no versículo 1. Quem está comigo, diga eu. Diz: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Diga comigo, valente e leproso. Versículo 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestidos. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar, posso vivificar? Porque este que envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra. Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. E quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Eu quero dizer que há profeta nessa casa. Assim veio Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne será restaurada e serás purificado. Porém Naamã se indignou muito e foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado, me curaria
Samaria da lepra? Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim ele voltou e foi com indignação. E chegaram ele e os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não te terias feito. Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. A sua carne foi restaurada e tornou a carne como de um menino e ficou purificado. Então Naamã voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: agora conheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Essa é uma palavra profética para nós. Mas aqui eu quero te dar algo. A gratidão, e eu quero que você anote isso. A gratidão é a posição automática da humildade. Você libera a gratidão. Você é agradecido quando você está posicionado na humildade. Porque o orgulhoso não é grato. A ingratidão, ela manifesta através do orgulho. O veneno da ingratidão é o orgulho. E aqui nós vemos a história de um chefe do exército da Síria, Naamã. Ele era um homem muito valente, ele tinha muitas posses pela quantidade de ciclos e de mudas de roupa e de joias que ele levou nessa comitiva para encontrar o profeta. Ele tinha uma conexão divina, uma conexão estratégica, que era o rei da Síria. O rei da Síria liberou um decreto, selou com seu selo real, para que Naamã pudesse receber a cura ali no território de Israel. Porque deixa eu te dizer, às vezes a cura que você precisa não está no ambiente que você frequenta. Naamã teve que sair do seu ambiente idólatra, ambiente onde ele era venerado, ambiente onde ele exercia toda a pomposidade dele. Ele teve que sair dali e acessar os territórios de Israel para receber a cura. Mas essa não é apenas uma lição sobre um general da Síria orgulhoso. Essa é uma lição sobre um general da Síria que era ingrato. Ele era valente, mas ele era ingrato. Ele estava leproso. E a lepra, dentro do contexto histórico, era algo totalmente contagioso. Toda pessoa que tinha lepra, ela se colocava num capuz. E esse capuz denominava que aquela pessoa, ela estava leprosa. Logo, aquela pessoa não podia ficar no arraial. Ela tinha que ficar fora do arraial. Tanto que ninguém da Síria queria cuidar de Naamã, até que chamaram uma menina de Israel para ajudar a mulher de Naamã a cuidar dele. Porque ninguém queria se aproximar de um homem leproso. Imagine a alma desse homem. Imagine quantos dias ele ficou sofrendo. As partes do seu corpo estavam se fragmentando, estavam caindo em pedaços. Ele usava as vestes que eram as etiquetas, as associações para todas as pessoas da vergonha que ele passava. Ele era um marginalizado. E deixa eu te dizer algo, que Deus começou a curar Naamã, não pela oração de Eliseu, mas Deus começou a curar Naamã, levando Naamã ao ponto de humilhação. Quando Deus quer tratar a sua vida, Ele vai te humilhar. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Quantos querem viver a graça de Deus? Seja humilde. Porque se você for soberbo, Deus vai te humilhar para Ele liberar graça sobre você. Apenas os humildes têm o acesso à manifestação da graça de Deus. E aqui você vê algo. O rei enviou cartas, o rei de Israel sem entender nada, totalmente desconectado, pensou que o rei da Síria estava querendo atacá-lo, falou: o que vem esse homem aqui agora? O que esse homem está
pensando que eu sou? O que ele quer? Qual é a intenção dele com tudo isso? Até que o profeta que discerne os tempos ouviu a respeito dessa situação. E disse: há profeta em Israel. E o profeta foi e mandou o seu servo falar com Naamã. Deixa eu te falar algo. Quando Deus quer tratar a sua vida, Ele vai tratar com protocolos. Eliseu podia muito bem chegar a Naamã direto, mas Deus queria tratar com Naamã, porque Naamã tinha acesso ao rei da Síria. Naamã podia entrar, podia sair. Naamã conseguiu o decreto real. Naamã pediu para o rei escrever cartas e o rei escreveu cartas. Naamã era orgulhoso o suficiente para achar que todo mundo iria fazer o que ele queria que fizesse. Mas Eliseu falou com ele: aqui não é assim no reino de Deus. No reino de Deus os humilhados serão exaltados. Então você precisa aprender a acessar um protocolo. E o protocolo para você ir direto à presença de Deus são as ações de graças. Então você vai adentrar nesse protocolo. E Eliseu enviou o seu servo Geazi para falar com Naamã. Veja o que Naamã deve ter sentido nesse momento. Tem pessoas aqui que acham que por eu não falar com eles, não é porque eu não quero, muitas vezes, porque nós temos os conselheiros pastorais, nós temos os anciãos, nós temos os líderes, temos os gestores. Ah, mas é porque a apóstola não tem tempo para mim. Para você acessar níveis de graça, você precisa também aprender sobre protocolos. E eu estou dizendo isso porque todos vocês sabem da acessibilidade que eu dou a vocês. Mas o fato de eu não te atender uma vez não significa que eu estou contra vocês. Há coisas que outras pessoas podem te apoiar de uma maestria, muitas vezes até melhor do que eu. Porque eles estão ali no seu dia a dia. E Eliseu enviou Geazi. Geazi foi e falou com Naamã no versículo 10 e falou para ele: você vai se lavar 7 vezes no rio Jordão. Esse é o comando. E você vai ser restaurado e vai ser purificado. E o que aconteceu com Naamã? O orgulhoso, o ingrato, ao invés de ele agradecer e falar: muito obrigada, eu vou fazer isso agora. Não, ele falou: que? Tem rio melhor na Síria do que aqui em Israel? Esse homem, quem é esse homem para mandar eu tomar banho? Sabe o que Eliseu, contextualizando, o que Eliseu mandou como recado através de Geazi para Naamã? Olhou para Naamã e falou assim: aqui, vá tomar banho. Se alguém chegar perto de você hoje e falar assim: aqui, vai tomar banho, você fala: quê? Me mandou tomar banho. Mas foi isso que Geazi fez. Falou para ele tomar banho. E Naamã se indignou muito. Ele se indignou tanto, por quê? Porque ele tinha um coração ingrato. Porque ele não era agradecido pelas coisas que estavam acontecendo. E deixa eu te falar, muitas vezes nós somos assim diante de Deus. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, nós imploramos ao Senhor. Nós oramos ao Senhor para que as coisas aconteçam. E quando as coisas acontecem de forma diferente, nós falamos assim: não, que? Assim eu não recebo não, Deus. Assim eu não quero não. Eu fiz a listinha, eu quero tudo certinho, do jeito que eu quero, do jeito que o Senhor quer. Foi isso que Naamã fez. Naamã falou: não, eu quero ser curado do meu jeito. E os servos falaram para ele: Naamã, pelo amor de Deus, tu já está aí todo fragmentado, está caindo aos pedaços. Tua vida está acabando. E você está se achando o pomposo da Síria, aqui no meio de Israel. Pelo amor de Deus, não pediram coisa difícil. Deixa eu te falar algo. Quando Deus te pede algo, Ele nunca te pede coisa difícil. E você acha que Deus vai te pedir coisas muito difíceis? Deus não vai pedir coisa difícil. Deus só pede o teu coração. Deus quer o teu coração. Mas muitas vezes a gente não quer entregar o nosso coração para Ele. A gente não quer entregar o nosso coração orgulhoso, o nosso coração ingrato, o nosso coração que reclama, o nosso coração cheio de pecado, todo torcido, distorcido. E Deus fala: me dá o seu coração, confia em mim.
Alegre-se, ore, seja agradecido. Confia na vontade que eu tenho para você. Nada do que Deus te pede é difícil. Tudo que Deus te pede vai ser de forma simples. Pode ser difícil até de acreditar, porque Naamã não acreditou. Ele falou, eu já estou sujo, eu já sou leproso, e vai me colocar num rio mais sujo ainda. Aí mesmo que eu vou me contaminar e morrer de uma vez. Mas era esse o tratamento que Deus queria fazer. E eram 7 vezes para ele tomar banho. 7 é o número de perfeição, o número de plenitude. Tem pessoas que não experimentam os milagres da parte de Deus por causa de um coração ingrato. E os servos falaram para Naamã. E Naamã então atendeu, ouviu e se submeteu. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando Naamã se submeteu, quando ele arrancou as suas vestes reais, quando ele se despiu de toda a sua vanglória, de todo o seu orgulho, de todas as suas patentes, de todos os seus cargos, quando ele se submeteu ao processo, ele entrou nas águas. E ao entrar uma vez, quando ele saiu, bingo, ele ainda estava leproso. E isso acontece comigo e com você. Temos experiências sobrenaturais com Deus, falamos, vamos nos submeter ao processo, Pai. Estamos aqui, nos despimos de nós mesmos e nos lançamos à Tua vontade. E nós entramos no processo. E quando nós nos levantamos no meio do processo, achamos que já estamos prontos. E você olha e você ainda está leproso. Sabe por quê? Porque quando Deus trabalha conosco, Ele não trabalha com a gente no forno, micro-ondas. Ele trabalha no fogão a lenha. Porque a ingratidão é uma raiz. E ela precisa ser arrancada do nosso coração. E isso não acontece de primeira. E aí você pergunta, mas Deus não está fazendo nada. Eu não estou sendo curado, eu não estou tendo essa resposta. As portas não estão se abrindo, a minha família não está sendo restaurada. Eu estou sendo envergonhado, eu estou sendo humilhado. Eu estou fazendo tudo direitinho. Mas as coisas não estão acontecendo. E aí eu pergunto, você está desenvolvendo a gratidão no meio do seu processo? Porque a chave aqui de Naamã foi que no meio do processo dele, o coração ingrato dele foi se convertendo num coração agradecido. Essa foi a diferença. E como que eu comprovo isso? Que após a 7ª vez, quando diz que ele se levantou das águas, o corpo dele havia sido totalmente restaurado como de um menino. Ele recebeu restituição. Os anos dele foram totalmente renovados. Ele recebeu uma energia. E diz que a primeira coisa que ele fez foi reconhecer a Deus, agradecer a Deus que não há outro Deus além do Deus de Israel. Mas também foi agradecer ao profeta através de presentes. Aí você vê o coração grato de Naamã. Talvez você esteja passando por processos. Talvez você já tenha mergulhado uma vez. Talvez você já tenha mergulhado 2, 3. Talvez você já tenha mergulhado 5, 6 vezes. E não tem visto as coisas acontecerem na sua vida. Deixa eu te falar algo. Comece a desenvolver a gratidão como prática na sua vida. E você vai acelerar o milagre de Deus na sua vida. O processo de Naamã só finalizou quando ele reconheceu que precisava ter um coração grato. E ele não foi apenas curado, o corpo dele foi restaurado como um corpo de uma criança. Você não vai ser apenas curado, você não vai ter apenas um milagre na sua vida, mas você também vai ser restituído de tudo aquilo que o diabo levou. E é isso que Deus quer fazer com você. Porque quando você desenvolve a gratidão, você atrai os milagres e as bênçãos de Deus na sua vida. Fique de pé aí no seu lugar. Quando você desenvolve a gratidão, você reconhece a bondade de Deus. Naamã, a cada mergulho que ele dava, era de humilhação, era vergonhoso para um chefe
do exército, por um general, por uma pessoa que tinha um cargo de liderança. Era algo que era humilhante. Mas mesmo assim ele perseverou. E ele perseverou porque ele entendeu que era a vontade de Deus. E nessa perseverança o coração dele começou a ser agradecido. E quando ele foi restaurado, ele não apenas expressou por lábios, por palavras a sua gratidão, mas ele também quis demonstrar a sua gratidão por ações. Ele chegou para o profeta e ele falou: agora recebe esses presentes como uma forma de gratidão. Por quê? Porque a gratidão ativa a abundância nas nossas vidas. A gratidão desata a abundância nas nossas vidas. A gratidão atrai o favor de Deus. A gratidão é a semente do acréscimo. Cada mergulho de Naamã, cada vez que ele agradecia, mais era acrescentada a oportunidade dele ser restaurado. Mais era acrescentada a oportunidade dele ser curado. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer fazer fazer essa roda girar na sua vida. Você aprendeu que você precisa declarar de acordo com a sua identidade em Cristo. Você aprendeu que você precisa pedir, e tudo que você pedir em oração e crendo, você vai receber. Você aprendeu a entrar em ação, e entrar em ação significa você movimentar, ter um movimento direcionado e contínuo rumo aos propósitos de Deus na sua vida. Por isso você tem mãos para empreender e tem pés para avançar. E hoje você está aprendendo que precisa ter um coração agradecido, um coração grato. E eu quero que você feche os seus olhos aí, porque você e eu vamos acessar diretamente a presença de Deus com ações de graças. É o que o salmista diz: se você quer, você pode passar por seus portões abertos com permissão de louvor e vá direto à sua presença com ações de graças, e leve a sua oferta de agradecimento a Ele e bendiga-o carinhosamente pelo seu belo nome. É isso que nós vamos fazer hoje. Quero que você levante as suas mãos nessa hora com uma atitude de gratidão a Deus. Quando a gente levanta as nossas mãos, a gente está dizendo que nós nos entregamos a Ele, mas também nós reconhecemos quem controla as nossas vidas, quem está no comando da nossa vida. É como um bebê que se lança e quer para o colo do papai. Se lança ele nesse momento e diz: pai, eu reconheço o Senhor na minha vida. Eu sou grato pela saúde, sou grato pelo livramento, sou grato por aquilo que o Senhor fez, sou grato pela tua bondade, pela tua misericórdia, sou grato pelos recursos, sou grato pela minha esposa, pelo meu esposo, pelos meus filhos, pelos meus irmãos, pela minha parentela. Sou grato, Pai, pelo trabalho que eu tenho. Sou grato, Senhor, por essa casa espiritual. Sou grato pela tua salvação sobre a minha vida. Vamos, isso não é mental. Eu quero que você abra a sua boca e você comece a agradecer. Expresse aí a sua gratidão nessa hora. Eu quero ouvir a sua voz. Vamos, aumente a sua lista de gratidão. Hoje muitas pessoas tiveram as suas vidas findadas ao amanhecer. Elas adormeceram e não amanheceram, elas faleceram. E você está aqui vivo. Você está aqui tendo a oportunidade de construir mais um dia. Então alegre-se sempre, ore sempre e em tudo dá graças. Essa é a vontade de Deus. Vamos. Isso. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mesmo que seja difícil você entrar no Rio Jordão, mesmo que as águas sejam águas poluídas, mas se essa foi a direção de Deus no seu processo, agradeça a Ele, porque essa é a oportunidade que você está tendo de desenvolver um coração de gratidão.
memória. Comece a dizer quem Deus é na sua vida e não apenas o que Ele faz por você. Comece a se conectar com Ele. Tenha uma decisão hoje. Diga para Ele: eu não quero reclamar mais, eu não quero murmurar, eu não quero mentir, eu quero agradecer. Purifica os meus lábios, purifica as minhas palavras. A gratidão, ela desata a restauração. E eu decreto que enquanto você agradece, seja a sua vida restaurada, sejam as suas emoções restauradas, a sua alma seja renovada, o seu espírito seja fortalecido, o seu corpo seja curado, a alegria se manifeste, a esperança volte a viver. A gratidão libera o fator sobrenatural de Deus. E eu declaro, pela sua expressão de gratidão, pelas suas ações de graças, que o fator sobrenatural venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quanto mais você agradece, maior aumenta o fluxo para você receber da glória de Deus. Vamos, vamos, vamos.
fracos. Ele provê